Olá, de novo. Bom, pessoal, já vamos para a segunda live. Vou pedir para vocês mandarem os aviãozinhos aí. Vamos para a segunda live. Nessa live, nós vamos falar um pouquinho mais sobre como programar o cérebro para emagrecer. E eu não chamei qualquer profissional. Eu chamei uma pessoa que é uma pessoa que eu admiro do ponto de vista pessoal, uma pessoa excelente, uma excelente profissional, alguém que realmente é muito conhecida e que nesse ramo da programação neurolinguística é uma pessoa que me ajudou e me ajudou muito. Tá? Há muito tempo atrás eu li um artigo científico dizendo que 70% dos problemas cardíacos começavam na cabeça. E aí, como médico, eu resolvi ir estudar um pouquinho mais essa parte de cérebro, entender um pouquinho mais de como funciona essa conexão cerebral. E fazendo esse estudo, né, da conexão cerebral, eu descobri que nós somos nossos hábitos. E nossos hábitos, muitas vezes, eles são formados por um gatilho, algo externo que acontece, que não podemos controlar, uma rotina, que é o hábito em si, que é estimulado por uma recompensa. E aquilo ficou muito na minha cabeça. Hoje, dentro do processo de emagrecimento, a gente percebe que... Deixa eu avisar a Silvana aí para ela entrar. A gente percebe que é muito importante a gente ter um controle completo sobre essa questão do quanto que o nosso cérebro ele é nosso aliado e do quanto ele digamos, o nosso inimigo dentro do processo de emagrecimento. E não só desse processo. A gente sabe que isso ao longo de toda a nossa vida. O nosso cérebro é quem nos impulsiona e é quem nos coloca, digamos assim, para baixo, é quem nos tira, às vezes, a meta. Tudo isso vem da nossa atividade cerebral. E a questão é, como programar o cérebro para realmente... como que eu vou programar meu cérebro para realmente ter um processo de emagrecimento? A Sil não é muito acostumada com lives. Eu estou esperando ela aqui, mas eu não a vi aqui ainda. Deixa eu ver se ela já está entre nós para começar a falar um pouquinho. Ou senão eu vou mandar já entra live. Tem que mandar um recado para ela. Tá me perguntando como que faz para entrar. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos fazer ao vivo. Essa questão da programação cerebral que vocês vão ouvir hoje, não usem só para o processo de emagrecimento. O que vocês vão ouvir hoje, na live de hoje, eu vou pedir para que vocês usem em tudo o que vocês forem fazer na vida. Quando vocês tiverem uma meta, utilizem isso que vai ser ensinado hoje. Porque nós estamos com uma profissional que é uma profissional ímpar no mercado, dentro da programação neurolinguística, porque ela tem a formação também da psicologia. Ela não é só uma terapeuta, não estou falando mal de terapeutas, tá? Mas ela tem toda uma formação além da terapia. E claro que um profissional hoje, quanto mais abrangente, melhor ele é. E é uma profissional que tem tido muito bom resultado com os pacientes que eu tenho encaminhado para ela.
Então, vamos ver se ela entra aqui, senão eu vou ter que dar essa aula no lugar dela, pessoal. Escrevem aqui embaixo se o áudio tá legal. Ela não sabe como que faz para pedir para entrar. Vamos ver se eu consigo adicioná-la. Realmente eu não tenho os pedidos para participar. O áudio tá bom? Então tá bom. Vocês estão me vendo em casa, em Natura e agora com uma falha, a primeira falha do Congresso, mas isso faz parte. Vamos ver aqui. Ixi, acho que eu vou ter que ligar para ela. Ou vou ter que fazer essa palestra. Para quem não sabe, eu também tenho a formação de programação neurolinguística, tá? Eu tenho a formação dentro da PNL e essa formação é uma coisa que eu uso bastante. É uma coisa que ajuda muito meus pacientes. E é bem legal vocês também utilizarem, tá? Hoje existem várias formas de você tratar dentro da programação neurolinguística. Existe até mesmo a parte de hipnose e tudo mais. Bom, vi que a Silvana Puig entrou. Clica ali para pedir. Isso, para participar. Veio. Consegui entrar. Ó, já falei de você, já expliquei um pouquinho o que é PNL, já contei um pouco. Eu falei assim, gente, só não sei se eu vou ter que dar essa aula. Ainda bem que você apareceu, porque com certeza você dá essa aula muito melhor do que eu. Já dei uma apresentada aqui em você, já falei o quanto você foi importante na minha vida, em todo o aprendizado que eu tive como ser humano até, tá? Através de um curso que eu te conheci. E eu confesso que eu saí de 3 dias de curso completamente diferente da pessoa que eu era, e aquilo foi muito importante para a minha vida. Foi muito importante não só para mim, mas teve um impacto muito grande nos pacientes que eu atendi depois de todo aquele curso que eu fiz. Porque trouxe para mim um lado que talvez eu não soubesse que existia dentro de mim, e trouxe também para os meus pacientes, com certeza, um médico melhor. Mas agora cabe a você se apresentar um pouco, dizer aí quem é a Silvana. Vamos lá, boa noite. Desculpa o atraso. A pessoa aqui gosta da área da saúde, mas de TI informática aqui, enrolada, viu? Mas vamos lá. Então, eu sou a Silvana, psicóloga. Trabalhei em treinamentos, né, Lu? A gente se conheceu lá há anos atrás. E depois de um tempo a gente agora se encontrou de uma outra forma novamente. Agora com uma parceria, e de lá para cá a gente vem fazendo, acho que um belo trabalho, né? Que é ajudar as pessoas que nos procuram no sentido de que querem ajuda, né? Por exemplo, o que a gente traz hoje aqui, o nosso tema, né? De ajudar no emagrecimento, ajudar no que precisam, né? No que nos buscam, nos pedem ajuda, a gente está aqui e podem contar conosco, né, Lu? Com certeza, com certeza. Que a gente precisar fazer, que todas as formas possíveis a gente vai buscar ser o melhor para oferecer o melhor, com certeza. E conta para mim, Sil, a gente estuda, quando a gente estuda PNL, existe toda uma pirâmide da PNL, né, que mostra os níveis neurológicos do ser humano, e aquilo é extremamente importante. É uma das coisas que eu uso muito em consultório.
E eu imagino que você utiliza também muito no seu dia a dia. Claro que você tem uma experiência muito maior que a minha. Mas me conta, como que eu posso programar meu cérebro para emagrecer? Acho que a galera tá louca para ouvir a resposta para essa pergunta. E ó, pessoal, voltando a dizer, não use isso só para emagrecimento. O que ela vai ensinar aqui, use para as metas que você tem na vida. Vai lá. Exatamente, porque igual você falou, né? A PNL é algo que entra muito, porque ela é a comunicação, é pura comunicação. E o que a gente vive como ser humano? Comunicação. Se a gente não se comunica, a gente se enrola. Então, é muito importante. A PNL vem com essa gama muito grande para ajudar na sua área, na minha e no geral. Né? Então, o que você comentou aí da pirâmide? A pirâmide da PNL, né, que é conhecida pirâmide da PNL, é mais conhecida também como a pirâmide dos níveis neurológicos, né, do ser humano. E realmente, nós podemos colocar isso dentro, hoje aqui, da programação, para ajudar o nosso cérebro com relação especificamente ao emagrecimento, mas a gente pode usar para tudo na vida. Tudo. Né? Porque essa pirâmide, não sei se todos que estão aí presentes conhecem, já ouviram falar ou não, mas quais são os 6 níveis neurológicos dessa pirâmide? Né? Nós podemos aí começar, por exemplo, hoje nós vamos estar aqui falando, né, Lu, especificamente relacionado ao emagrecimento. Então vamos lá. Normalmente aqui o que a gente fala? O que a gente busca? O primeiro da pirâmide. Ambiente. Onde e como, no sentido de quando, como tudo a gente ajusta no nosso dia a dia. O ambiente que a gente vive, a nossa casa, o nosso trabalho, né, com relação até passeios, como a gente sai hoje em dia, tudo que a gente faz, até nas comemorações, né? Tudo que a gente comemora hoje em dia tem comida junto. É só para desafiar mais ainda a gente como ser humano. Todas as comemorações. Então, assim, tudo está ligado ao ambiente. A primeira parte da nossa pirâmide aí dos níveis neurológicos é o ambiente em que nós estamos inseridos, né? E o emagrecimento vem já de algo que nos desafia, no sentido, não estou satisfeita com o meu peso. Quantas vezes a gente recebe essas perguntas, hein, Lu? Tipo, não estou satisfeita com o meu peso. Não gosto nem de me olhar no espelho. Ou muitas vezes já chega a dar uma prejudicada na nossa saúde. Né? Que aí, às vezes, corre, doutor Luciano, por favor. Senão a gente consegue dar um jeito aqui. Mas esse primeiro é a nossa busca. Como nós estamos? Eu quero emagrecer. Primeira coisa, nós precisamos de ajuda. Muitas vezes tem pessoas que tentam sozinhos. É um desafio. Porque muitas vezes a gente se enrola e querendo tentar fazer por si só e não vai. Então essa pirâmide vem para ajudar, para nos fazer olhar. Em que ambiente eu estou inserido? Né? Como eu faço? Eu vou lá, vou fazer... A primeira coisa que a pessoa pensa seja com um profissional ou não, vou fazer uma dieta. Ok, vou fazer uma dieta. E como eu vou fazer uma dieta no ambiente que eu estou inserido? Quais são os meus desafios ali? Né? Às vezes eu estou no trabalho, eu só como no trabalho, em casa eu nem como. Se eu saio para passear com os amigos, uma comemoração, perigoso. Se eu falar que eu estou fazendo dieta e falar que eu não vou comer nada, começam até a zombar de mim. Vem aquela zoeira da galera, né? Ih, que é isso? Fazendo dieta pra quê? Imagina! Né? Que eu falo que vem até o bullying junto. A gente tenta, né? A gente precisa conseguir se blindar até disso para que isso não nos prejudique. Senão, e dentro de casa também, né? Como é a alimentação nós dentro de casa? A gente compra de tudo e tem acesso a tudo, né? Como a gente pode fazer? Nossa, não vou comprar tal coisa, porque se eu sei, se eu comprar, eu vou comer. Eu vou exagerar. Então, o ambiente, que é a base da nossa pirâmide como ser humano, é onde nós estamos inseridos, né? No nosso dia a dia, como que nós vivemos,
os nossos desafios. E para quem está buscando emagrecer, quais são os seus desafios? Né? Cada um tem os seus, né, Lu? Não é igual para todo mundo, não tem como fazer algum padrão assim, ó, todo mundo tem que fazer isso. Não, porque cada um está inserido num ambiente, cada um tem um histórico, cada um tem sua bagagem. Né? Então, nós temos que verificar primeiro, eu vou colocar uma meta para mim. Quero emagrecer, ok. Primeiramente, verificar o ambiente que eu estou inserido. Como modificar esse ambiente também, né? Como eu vou ter que modificar? Porque manter ele do jeito que está não está dando certo, porque eu já estou precisando emagrecer. Então, o que eu vou fazer para mudar ele? Né? Eu preciso alterar os meus comportamentos, eu preciso mudar isso. Eu preciso criar novos comportamentos. Né? E aí vem a segunda linha da pirâmide. Comportamentos, que é onde nós precisamos muito fazer mudanças. Né? Como eu faço esses comportamentos, como eu ajo, né, diante do próximo, dentro da minha casa, o que eu faço, o comportamento que eu gero diante de uma situação, né? Até comportamentos no sentido de, igual a gente falou, de fazer uma dieta. Eu vou colocar aí, vou fazer uma meta aí de exercício. Que o Luciano fala, doutor Luciano, quantas vezes, Lu? Né? Tem que fazer exercício junto. É um outro comportamento. Tá. Eu preciso ver que comportamentos que eu preciso colocar na minha vida para que também eu consiga encontrar esse peso ideal. O que eu estou fazendo com os meus comportamentos, com as minhas ações, como eu estou agindo perante o meu dia a dia, o meu ser, a minha vivência, né, de existência, para que os comportamentos reajam de uma forma positiva e não negativa. Então, muitas vezes, eu preciso alterar esses comportamentos. Né? Excluir eles. Não exclui, né, Lu? Não tem como excluir comportamento. A gente tem como alterar e formar um novo. Sil, uma coisa que eu costumo falar para os pacientes é o seguinte: no processo de emagrecimento, não existe só um campo biológico. Não tem como você só fazer uma dieta e emagrecer. Por que as pessoas emagrecem e ganham peso? Porque elas ignoram outras partes do emagrecimento. O primeiro deles é a parte biológica, sim, que envolve a dieta, a nutrição celular, tudo isso. Mas você tem um campo psíquico e social. Quando a gente fala do campo social, ele é muito ligado ao ambiente. Vê se eu estou interpretando correto. E o ambiente é tudo que é de externo que me atrapalha. Então, você vai começar um processo de emagrecimento, você tem que olhar a tua casa inteira e falar assim, o que não cabe mais aqui? E tirar aquilo. Tirar. Exatamente. Porque você tem que acompanhar com uma pessoa que sabe programação neurolinguística. Porque ela vai chegar e vai te ajudar. Como que você se programa para ir a uma festa? Como que você tolera o bullying? Como que você quebra aquele gatilho que dá a vontade de você comer algo? Entendeu? E isso, às vezes, está ligado ao ambiente. E o comportamento, Sil, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, são os mini hábitos. São pequenos hábitos que você vai gerando no dia a dia. Eu tinha paciente que não fazia exercício de jeito nenhum. Aí eu peguei e falei assim, qual exercício que você gosta? Gosto disso. Faz isso daí meia hora por semana. Depois, vamos aumentar para 1 hora? E aí você vai aumentando aos poucos. E a pessoa vai tendo aquela sensação de mérito quando ela percebe que aquele pouquinho ela consegue fazer. E ela, por si só, ela já vai aumentando. Então, alterar comportamento, sim, é fundamental. Tá aí a Fábio, que não fazia exercício nenhum. Agora está até tirando foto de roupa de exercício, né, Fábio? E é isso daí, é pouco a pouco. Não adianta você querer mudar tudo de uma vez só. Mas continua. Falamos de ambiente e comportamento. Vai lá. Exatamente. Nós precisamos mudar esses comportamentos. A minha parte em si, né, nesse projeto aí de ajudar no emagrecimento, é bem fazer com que as pessoas consigam olhar cada um para o seu ambiente, identificar quais precisam ser mudados, os aspectos que precisam ser mudados, alterados, se organizar, ver o que está bom, ver o que não está bom,
tirar o que não está bom, incluir outros novos bons, e o comportamento também. Identificar tudo. Isso é legal para você, que você faz? Não, não é. Então vamos descartá-lo. Vamos verificar o que a gente pode colocar de novo. Né? E aos poucos ir ajustando para conseguir chegar no resultado obtido. Que é assim, no sentido de desejado mesmo. Né? Para que a gente consiga. E seguindo nessa, às vezes só o comportamento não funciona. Né? A gente quer mudar o comportamento e a pessoa enrosca ali. Fala, mas o que eu estou fazendo? Que eu tento mudar o meu comportamento, a hora que eu estou fazendo igualzinho antes. O que acontece que eu não consigo? Talvez o que a gente precisa ajustar está acima dos comportamentos. Né? Está lá quase nas nossas crenças já, mas para que a gente precisa verificar as nossas crenças, a gente precisa chegar antes nas nossas capacidades. Se o meu comportamento não está seguindo do jeito que eu gostaria, quais as minhas capacidades? Capacidades é o quê? Como eu vou criar uma estratégia para que eu consiga alterar sim esse comportamento. O que eu tenho de habilidade, o que me facilita, que é o que o Dr. Luciano falou agora. Às vezes eu não gosto assim, muito de uma musculação, mas eu gosto de uma dança, eu gosto de um vôlei. Então eu vou partir para coisas que já me movimentem, para que eu consiga uma hora sim fazer a musculação, porque a musculação nenhum esporte tira, né? Nenhum tem que ser a musculação depois no final. Mas aí a gente vai chegando aos poucos, vai aprendendo a gostar mais daquilo, né? A gente vai trabalhando para chegar no resultado desejado também, né? Então a gente trabalha tudo isso junto para conseguir. Não precisa ser nada sofrido, forçado. O que está acontecendo? Eu não consigo. Vou lá, né? Fico meio quase brigando internamente e não dou conta. Mas aí, se a gente chega ainda nas capacidades, nessas estratégias, e fala, ainda tem alguma coisa que não se encaixa. Preciso melhorar ainda mais. Aí a gente sobe na pirâmide para crenças e valores. Crenças e valores é como se fosse um dos principais dessa pirâmide. Tudo tem muita coisa ligada ali. Por quê? Crenças e valores é da onde que nós viemos. É a nossa criação dos nossos pais, a cultura que nos puxou até de avós e tudo mais. A cultura que nós vemos, os nossos valores, o que nós crescemos, como ali também estão os nossos traumas, né? Coisas que a gente viveu, na nossa bagagem que a gente carrega, é onde muito a terapia ajuda bastante a identificar, porque às vezes a gente quer mudar e não consegue. Porque às vezes está ali, tá até às vezes no inconsciente, não no consciente. Na terapia a gente consegue puxar, viu? Consegue puxar essa coisa de ir pensando e conversando, e às vezes precisar voltar no passado, né, para conseguir ressignificar o passado, tirar o aprendizado e voltar, para que a gente consiga identificar o que ainda está nos bloqueando. Né? Isso é muito legal, Sil, porque assim, alguns pacientes, pessoal, que eu encaminho para a Silvana, eu mando às vezes um briefing, alguma coisa que eu peguei na história. Então, por exemplo, eu tenho uma professora, tenho uma paciente que era professora e que depois de um assédio, ela começou a ganhar peso. Eu tenho um outro paciente que foi o divórcio dos pais, que foi o princípio para começar a ganhar peso. Então você percebe, às vezes tem aquele estalo, que é um estalo psíquico, em que a pessoa, ela passa dentro das crenças dela, ela passa a mudar até a estrutura corpórea. E isso é muito bonito, esse trabalho, porque dentro da PNL, essa mudança, ela se torna muito mais rápida que às vezes uma terapia tão longa, porque a PNL ela vai mudar a programação do teu cérebro. Mas continua aí, te interrompi porque eu acho isso lindo. Manda. Não, pode interromper. É isso mesmo. A gente não sabe muitas vezes o porquê a gente faz isso. Simplesmente faz e tem muita dificuldade de mudar um comportamento. E às vezes, na maioria das vezes, está muito ligado a isso. Né? Eu até estava comentando que existe alguns pontos que a gente faz
sem perceber que foi isso que o doutor Luciano falou, né? Tem uma pessoa que tem um livro que até fala de 3 funções principais do excesso de peso que faz com que a pessoa, às vezes, não consiga emagrecer, que de uma certa forma ela queira inconscientemente ficar mais cheinha, né? Pela força, porque eu preciso ser forte para sustentar tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou passando, né? As pessoas, o desafio com os outros seres humanos. Então, eu preciso me sentir forte. Só que o forte que a gente precisa é o forte emocional, de estar, né, resistente conosco, confiante, seguro. E não, a gente busca na força e na força do corpo, parecer grandão, como se fosse um segurança, né? Tem lugares que buscam pessoas específicas. É um segurança de um local. Então, ele tem que ter aquele porte mais cheinho para ficar robusto, para demonstrar que ele tem força. Então, às vezes, a pessoa automaticamente pensa e aí não consegue emagrecer. Também tenho por destaque. Aí eu me sinto, né, não reconhecida, eu me sinto não merecedora, me sinto abandonada, né? E aí eu não me sinto, né, com vontade, assim, ou com capacidade por si só de ser feliz e de conseguir as coisas que eu gostaria. E aí ela busca, né, nesse destaque, eu preciso destacar algo em mim para que eu seja vista, para que eu seja notada. E aí, aonde que a gente se destaca? Vou ficar mais cheinha. Aí tem mais espaço, aí todo mundo vai me ver e vai falar de mim. Falem bem ou falar mal, mas vão falar de mim. Nossa, pensar assim, parece que é Einstein, né? Vou pensar assim. Isso é inconsciente, não é consciente que a gente faz isso de propósito, né? Na maior parte dos casos. Como tem o de proteção, que é um caso, como você falou, às vezes a pessoa até sofre, às vezes na infância, não precisa ser nem na adolescência ou adulto, e sofre algum tipo de abuso, por exemplo, e aí fica, se eu ser bonita, se eu ter um corpo esbelto, magro, bonita, se eu ficar bonita, vão me prejudicar de novo. Então, é melhor eu ficar cheinha, que aí é uma forma de eu me proteger. Então, muitas coisas estão ligadas às nossas crenças, né? Às vezes a mãe falou alguma coisa quando pequena. Nossa, menina, você é muito magra. Come, você tem que comer, você tem que comer o tempo todo. Aí a pessoa come. Depois, quando fica maior, adulta, não fica tão interessante. Então, são crenças que a gente cria com os nossos valores, que são muito importantes e que fazem muita diferença nesse processo, né? E que cada um tem que olhar para si e tentar descobrir nesse processo. Então, a parte da terapia junta muito isso para tentar ajudar nesse ponto, que existe muito essa relação. E essa crença, ela é sempre aprendida, né? Seja com os pais, professores, seja uma experiência que você teve na vida, também te leva a um aprendizado na forma de crença. Então, essas crenças, elas podem ser aprendidas. E para serem quebradas, essas crenças, é necessário quebrar os pilares da crença. Por isso que você precisa de um profissional. Silvia, eu estou aqui pensando, veja, da mesma forma que o congresso, eu pensei, 2 semanas depois estou aqui fazendo, eu sou meio disso. Eu estou pensando em um dia a gente sentar e escrever um final de semana, alguma coisa só sobre PNL e emagrecimento, sabe? Fazer um encontro final de semana com pessoas, sei lá. Dá um livro, hein? Dá um livro. Eu vou arrumar sarna para coçar, né? Daqui a pouco eu vou apanhar. Você está me colocando no meio ainda, olha, hein? E tá sobrando você ainda. Mas eu tô pensando nisso, porque realmente, assim, quando eu fiz o Leader Training, esse primeiro treinamento, ele mudou muito, impactou muito minha vida. Impactou bastante minha vida. De lá para cá, eu tenho feito cursos e cursos. Andar na brasa, aqui, ó. Skywalker, já andei na brasa. Eu já fiz um monte de coisa. Já respirou bastante. Muito, muito. E assim, isso é fundamental. Eu acho se conhecer fundamental.
conta pra gente um pouquinho do curso, do PNL. Vai, aproveita esses minutos finais aí para contar pra gente. Não, o curso é muito legal, olha. Eu vou contar, assim, do curso, Lu, mas posso só finalizar a pirâmide? Finaliza, desculpa. Só para aí depois a gente consegue. Dá tempo, né? Dá. Então, a pirâmide, só para vocês terem essa noção de que a gente estava seguindo, vamos trabalhar as crenças, os valores, e só que ao mesmo tempo também isso envolve a nossa identidade. Quem nós somos, né? E muitas vezes eu encontro muito, né, em consultório, nas terapias, assim, a pessoa falando assim, eu não sei quem eu sou. Eu estou perdida. Né? Porque vem muito... O que acontece muito? Nós viemos da criação, de uma cultura, e isso vai evoluindo com o tempo. E às vezes a gente tá bem no meio, dependendo das pessoas, essa idade né, da adolescência, dos 20, 30, 40, 50, a gente está numa fase onde a gente teve uma transição muito grande de evolução. Né? E aí dá um conflito muitas vezes, porque os nossos pais e avós têm essa questão de uma cultura diferente, a gente já tem outra. E aí muitas vezes a gente, né, fica em conflito com a nossa identidade. Porque meu pai me ensinou uma coisa, só que a vida agora está me ensinando outra. E aí o que eu preciso seguir? Quem eu sou? Né? E aí que junta também a próxima fase, que é a filiação, no sentido de que aonde eu pertenço, aonde eu estou, qual é o grupo que eu faço parte? Às vezes a gente se vê não fazendo parte de grupo nenhum. Parece que o que os meus pais me ensinaram de criação é um, eu já estou no meio de outro. E qual que seria o melhor para mim? Qual que é o que eu quero? E a gente se vê muitas vezes procurando, né, a que grupo eu pertenço, para conseguir se identificar. E a ponta lá em cima da pirâmide já é aquela questão de espiritual, que a gente dá o nome, né, Lu? Mas no sentido de visão, já o legado, né? Quem mais está em tudo isso? Tipo, o que eu vou fazer com relação à minha vida, à minha missão de vida nesse mundo? Já assim, o que eu vou deixar de legado para os meus filhos, né? O Lu tem 2 aí, eu tenho 1. O que a gente vai deixar de legado, né, Lu? Para eles, que eles vão pensar de nós? Né? Então a gente já consegue trabalhar tudo. Essa pirâmide ela é maravilhosa, né? Que a gente consegue trabalhar todos os âmbitos. Incluir isso numa terapia, fica show. E é o que eu falei, gente. Não usa isso só para emagrecimento. Porque assim, imagina só, é como se o seu corpo ele fosse em várias partes. É como se você fosse composto de várias partes. E você está simplesmente remando. Suas partes, elas estão remando. Só que se você não alinhar suas partes todas para remarem num sentido só, você nunca vai ter sucesso. Então, para você ter sucesso nas suas metas, você precisa que todas as partes suas, tudo que você reconhece, o seu eu criança, seu eu adulto, aquilo tudo de você, ele tudo reme num único sentido. E esse trabalho da terapia, ele é muito importante. Esse trabalho da PNL, ele é muito bonito. Poxa, muito legal. Legal mesmo. Eu vou escrever esse assunto. Não, e assim, quantas coisas a gente acaba escondendo, né, por detrás de nós. Por exemplo, a gente fala muito de fome emocional, né? Que a fome está muito ligada à fome emocional. Mas é uma fuga nossa. Porque nós temos lá o PNL, ela ensina muitas técnicas, né? O curso em si da PNL, elas ensinam muitas técnicas para a gente conseguir reprogramar, né? Para a gente alterar um comportamento que a gente deseja. Então, para criar um novo, a gente consegue fazer muita coisa. O curso é muito válido. Nossa, é um curso que todas as pessoas deveriam ter. Eu falo que quando eu fiz a formação, né, de psicologia, eu falo, como não tem um curso desse dentro de uma, né, faculdade de psicologia? Mas não tem. Então, a gente tem que acabar fazendo por fora mesmo. Mas é um curso riquíssimo, né, e que o que nos mostra tudo isso, principalmente em terapia, a gente chega com a questão, né, esse emagrecimento, que muitas vezes é um desafio para o ser humano, a dieta é difícil, né, ou vira um efeito sanfona o tempo todo. Eu faço a dieta,
Aí eu parei a dieta, eu já me desregulo todo, eu já volto à moda antiga. E essa fome emocional, Luciana, ela está muito ligada, porque ela serve muitas vezes para tampar buraco. É uma válvula de escape nossa, né? Muitos utilizam a comida, tipo, eu não estou bem. Ah, eu tive um problema lá no meu trabalho, não estou muito feliz com lá, não. E aí, o que eu faço? Ah, eu preciso ter um pouquinho de prazer nessa vida, né? Vou lá e como. Né? Então, é uma fuga. Então, a gente acaba descontando, aconteceu tal coisa na minha vida. Eu vou lá e como. Mas você sente prazer por 3, 4 minutos que você está comendo. Hora que acabou ali, o prazer passou, que é momentâneo, só que os problemas continuam. As situações que precisam ser resolvidas, está tudo ali. Então, a gente precisa aprender a ajustar, né, a não deixar pendências na nossa vida, seja em que âmbito for, familiar, né, financeiro, profissional, físico, né, espiritual, social. A gente precisa cuidar de todos nós, né, de todas essas, são saúdes, né, de todas as saúdes, para trabalhar nós numa totalidade, como ser humano. Porque senão a gente faz uma dieta, e aí a gente não tem nada resolvido emocionalmente com outras coisas, a gente vai pegar na fuga, na válvula nossa de escape, muitas vezes a gente vai para comida. Tem outras válvulas, né? Tem outras piores e outras um pouquinho melhores, né? Tem as mais desafiadoras, de válvulas de escape de um cigarro, de alguma bebida, de alguma coisa. Como também tem umas válvulas de escape para academia, né? Tem umas válvulas de escape melhorzinhas, de vou fazer uma luta de boxe, soltar toda a minha raiva, tudo ali. Mas a comida, a alimentação, principalmente para as mulheres, em todos os países, no mundo inteiro, é aqui, nas pesquisas, é que mais é utilizada a comida. Bom, nós esgotamos nosso time. Foi muito bom. Eu quero agradecer muito, muito mesmo sua presença. Pense em alguma coisa aí. Gente, o direct dela está à disposição. Já estou pondo seu direct à disposição. Façam perguntas. Pergunta um pouquinho sobre algumas coisas. Às vezes você tem uma coisa, não pode ser necessariamente do emagrecimento, mas às vezes você tem algo que você queira trabalhar em você, alguma meta, alguma coisa assim. É legal conversar. Eu acho que você tem que pensar num curso, Sil. Eu acho que não pode parar por aqui. Então, vamos pensar melhor sobre isso. Pensa com carinho, tá? E muito obrigado mesmo. Quer dar uma mensagem final? Olha, a minha mensagem final é que, assim, quem estiver aí nos acompanhando, que não fique, né, estagnado num sofrimento, porque muitas vezes a gente fica, né? A gente não tá bom e a gente continua assim. Procure ajuda, né? Faça valer a pena, né? Mude o que você quer mudar, lute por você, né? A gente não pode desistir da gente, né? O que você está fazendo hoje, pare para olhar o que você está fazendo hoje para você conseguir, né, o resultado aí que você almeja, né? Não deixe, não desista nunca de você. Essa é a minha mensagem, que a gente precisa e a gente pode ser cada dia melhor. Só depende de nós mesmos. Perfeito. Muito obrigado mesmo. E, pessoal, amanhã a gente continua. Amanhã, 8 horas da noite. Aí não vai ter um entrevistado, sou eu que vou falar. Eu vou falar sobre um programa ideal de emagrecimento. Tá? O meu programa, o programa Tríade do Peso, que foi premiado ano passado com mais de 5.000 competidores. E eu vou explicar as bases desse programa, as mudanças que ele teve ao longo do tempo, quanto ele evoluiu, as falhas que eu cometi durante todo esse processo de criar esse programa, e como que ele está indo hoje, para qual é o sentido no futuro. Tá? O que eu acredito que vai ser depois que eu tirei, não sei se você sabe, Sil, mas eu tenho hoje certificação na Pan-Americana e certificação na Europa para atender sobre obesidade. Tá? Sim, eu lembro de você lá nos congressos. Eu vi os posts, acompanhei. A gente não para de estudar, né? A gente não dá conta. A
A gente tem que sempre evoluir, aprender, a gente ficar parado não é conosco, não. Eu adoro, eu sou meio suspeito. Então amanhã eu vou falar e logo em seguida vai entrar a importância do sono no processo de emagrecimento. E a gente fica por aqui. Eu agradeço muito de coração, Sil. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por Eu que agradeço a oportunidade. Estamos aí, como sempre, comigo. Obrigadão. Boa noite, pessoal. Bom descanso a todos. Boa noite.